Ele abre em Gênesis 3. Aleluia. Aleluia. Seja dado o nome de Versos 1 a 6. Aleluia. Glória. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimaras do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morais. Aleluia. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Amém? Aleluia. Aleluia. Certamente não morrerás. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés. É um dos 5 livros, na verdade, que ele escreveu no o Pentateuco, Torá. Acho que você já conhece essa história. Acho que é bom ir bem rápido e passar daqui. O livro de Gênesis, a gente também encontra a criação de Deus. Gênesis, que na verdade, no princípio, essa é a tradução. Na verdade, tem vários significados, mas uma delas é no princípio. E a gente encontra ali a criação de Deus. E de tudo que Deus criou, o homem foi o único que ele fez com as próprias mãos. E a gente também encontra em Gênesis a raiz das demais revelações de Deus. E é claro, e Cristo é o topo da criação de Deus. E porque é mesmo em Gênesis que a gente encontra a principal profecia da Bíblia. A gente encontra em Gênesis, que é aqui mesmo no Gênesis 3, da semente da mulher. Essa passagem é bem conhecida: da semente da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente, que é Cristo, e ele fez isso lá na cruz. É por causa dele que a gente está aqui dando glória, porque se não fosse por isso, a gente não estaria aqui. Logo no capítulo 1, Deus começa criando tudo e separa as trevas das luzes. É aqui que eu quero chegar mesmo. Não dá, porque a treva não tem comunhão com luz. Não dá para ser treva e para ser luz ao mesmo tempo. Ou é treva ou é luz. E Deus sempre fez isso. Começou logo de início fazendo isso, separando treva das luzes. E com Israel também foi assim. Pode ter certeza que com a igreja não vai ser diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? É aquele negócio. Eu vou começar a apertar, pastor. Eu vou começar a apertar desde agora. Aquele negócio de apagar a luz, botar tudo escuro, pintar a igreja de preto. Um ambiente perfeito para matar o jovem espiritualmente. Porque se essa palavra aqui não faz os jovens ficar na igreja, eu digo isso porque eu também sou jovem. Se a palavra de Deus não faz os jovens ficar na igreja, pode fazer artimanhas, pode fazer artifícios humanos como quiser e como for. Se a palavra não faz o jovem permanecer em Cristo Jesus, nada mais faz. Pode até ficar na igreja, mas não em Cristo. Se morrer, vai para o inferno. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. O homem é um ser composto por corpo, alma e espírito. E Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Por quê? Porque o homem é um ser racional, é um ser moral, é um ser pessoal. E Deus também é um ser racional, pessoal e moral. E tem pensamentos
tem vontade e tem sentimentos assim como o homem. É nesse sentido assim que a Bíblia diz que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E também Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea. Eu repito, Deus fez macho e fêmea. Então não tem esse negócio de homem sentindo que é mulher ou de mulher sentindo que é homem. Eu vou ser bem claro, vou nem esconder isso. Esse negócio aqui é um negócio satânico, é demônios que colocam na mente da pessoa desde a criança. Isso também não... Pode ser que eu venha explicar isso numa outra oportunidade, mas não existe homem que nasceu no corpo de mulher, nem existe mulher que nasceu no corpo do homem. É macho e fêmea, macho e fêmea. Deus não fez homem sentindo mulher. É muito fácil ser o que eu sinto. Ninguém é o que eu sinto. Eu não sou o que eu sinto. Basta sentir um elefante que eu me torno um. Nem seja por isso. Ninguém é o que sente. A gente é o que Deus nos tornou, o que Deus disse que a gente seria quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Jeremias capítulo 1. Então não tem esse negócio aí, pode esquecer, se tu vê na rua, pode crer que é coisa de demônio. Não tem esse negócio, homem sentindo que é mulher, mulher sentindo que é homem. Aleluia! Glória a Deus! E Deus coloca o homem no jardim, prepara o jardim, primeiro prepara o lugar, prepara o jardim, faz o homem e bota lá. E até lembrei de uma frase do Juliano Fraga, que Deus não nos coloca no lugar sem antes ter preparado. Assim como Deus não colocou o homem no jardim sem antes ter preparado, Deus não nos coloca no lugar sem antes ter preparado tudo para nós, tudo para satisfazer as nossas vontades, vírgula, aquelas que estão de acordo com a vontade de Deus. É porque tem gente que acha que só porque converteu é filho de Deus, é crente, que Deus vai liberar tudo. Deus botou o homem no jardim, logo começou com não. Não toqueis disso. Deus não vai liberar tudo para nós. Deus não vai fazer o que a gente quiser. Isso seria muito fácil. Deus não é geninho da lâmpada para fazer tudo o que a gente quer. Deus faz o que Ele quer. O que a gente quer, Ele faz se tiver com a vontade, se tiver alinhado com a vontade dEle. É por isso que Jesus disse, é o texto que mais diz tudo por aí. Se a gente pedir com fé, que Deus fará. Mas a pergunta é, e se o que a gente quer está contra a vontade de Deus? Será que Deus vai fazer? Porque Ele mesmo disse, nenhum filho pede para o pai pedra e ele dá, pede para o pai pão e ele dará uma pedra, nenhum peixe ele dará serpente. Então, não tem esse negócio. Deus não vai nos colocar no lugar sem regra. Aonde a gente for, na rua, na sociedade, tem regras. É só na igreja. Eu não sei se vocês percebem isso. É só na igreja que todo mundo quer fazer bagunça. É só na igreja que a gente vê nos dias de hoje uma falta de reverência, uma falta de respeito, uma falta de temor a Deus. Como eu falei outra vez, a gente pode até brincar com o homem, mas com Deus não dá para brincar. A gente pode brincar com as coisas do homem, mas não dá para brincar com as coisas de Deus. O que Deus quer de nós é respeito e temor verdadeiro a Ele, ao nome dEle, porque só Ele é santo e digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Em nome de Jesus. Aleluia. Logo no capítulo 3, a gente encontra o diálogo entre a serpente e a Eva. O texto começa, a serpente a mais astuta das limaras do campo. Ora, a serpente é do campo. A Eva está dentro do jardim. Mas o que a serpente está fazendo dentro do jardim? Essa vai a primeira pergunta. A serpente, o que está fazendo dentro do jardim? E o diálogo continua. A serpente, um animal, conversa com Eva, um ser humano. Mas não é comum o homem conversar com o animal. E o mais estranho é que Eva não se assusta, Eva não foge. Isso nos leva a pensar, com o texto mais à frente, a gente pode ter essa conclusão, que talvez não seja a primeira vez que a serpente entra dentro do jardim, ou talvez conversa com Eva. Por quê? Deus criou primeiro Adão, depois Eva, mas só que a ordem Deus deu quando só tinha criado Adão ainda. Então, automaticamente quem passou a ordem para Eva foi Adão. Mas quem passou para a serpente? Eu é que não fui. Quem passou a ordem para a serpente? Então, isso nos leva a pensar que talvez não seja a primeira vez que a serpente está entrando dentro do jardim.
É isso, aos poucos o mundo se infiltra na igreja, aos poucos a gente se acostuma com as coisas de fora dentro da igreja, aos poucos a gente começa a achar normal pecar dentro da igreja, aos poucos a gente acha coisa errada normal dentro da igreja, porque assim, quando as coisas de fora se infiltram dentro da igreja, quando as coisas de fora se infiltram dentro do ambiente do povo de Deus, o povo inteiro corre risco de se perverter, o povo inteiro corre risco de ficar pervertido. É porque às vezes Adão pode estar por aí e cuidando do jardim, botando nome nos animais, e Satanás começa a introduzir, a serpente começa a entrar no nosso meio, distorcendo a palavra, e começando a botar minhoca na mente da Eva. Aqui não, Satanás! Aqui ainda tem palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que as espadas de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Eita Deus! Aleluia! Oh, glória! E a conversa continua. O que a serpente faz? Começa distorcendo a verdade. Pega a verdade e bota a volta da mentira. Porque se Adão e Eva comessem o fruto, eles iam ser conhecedores do bem e do mal, assim como a serpente disse. Mas só que uma coisa que a serpente, que Deus falou, que a serpente retirou, que eles morrerão. O que ela disse? Certamente não morrerá. Vê se não é a mesma conversa que a gente encontra aqui aí fora. Vê se não é o mesmo papo que a gente encontra os tais de teólogos e astrólogos aqui fora. Tá na homossexualidade? Não vai pro inferno, não. É porque Deus é amor. Deus é amor. Deus aceita tudo. Deus é amor. Tá na fornicação? Não, Deus é amor. Deus não mata, não. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. Mas continua lendo o texto. Para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Esse crer não é crer hoje e amanhã tá no pecado. É crer continuamente. Então não dá para viver em Cristo. Não dá para andar na luz de Cristo e para andar no pecado. Não dá para andar na luz e na treva. Porque tudo que é pecado vem das trevas. Em nome de Jesus que eu deixo essa palavra aqui, meu Deus. Aleluia. E o que a serpente faz? Fez a mesma coisa que ele faz com Jesus. Primeiro, depois daquele papo, a Eva, com certeza, a Eva já conhecia a árvore. Eva já sabia que a árvore estava ali. Mas depois daquele papo, ela olha para a árvore com uma visão diferente do que aquela que ela sempre via. Tá, segura essa. Depois daquela conversa, a Eva começa a olhar para a árvore com um desejo que antes, quando ela olhava, ela não tinha. Então, eu deixo uma palavra para nós aqui. Nem todo mundo é para se conversar, meu irmão. Nem toda conversa é para se ter. Nem todo ambiente é para se andar. Porque as coisas que a gente antes não via de uma forma, depois de certas conversas, a gente começa a olhar dessas coisas da outra forma que não era para olhar. E é sempre isso que Satanás tentou fazer. Sempre tentou levar o homem a desobedecer a Deus. Levar o homem ao quê? A sempre estar inclinado, a sempre buscar as coisas que Deus não quer para nós. O que ela faz? Depois daquela conversa, a Eva vê que a árvore é boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e boa para dar entendimento, soberba da vida. Isso é o que o apóstolo João diz no capítulo 1, no verso 15 a 17. Isso não vem do Pai, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Vê se não é a mesma coisa que ele fez com Jesus. Jesus no deserto, estava quase terminando o jejum. O que ela apresenta? Pão. Concupiscência da carne. Depois Satanás leva Jesus para um alto monte e mostra todos os reinos da terra. Se tu me adorar, vou te dar isso. Concupiscência dos olhos. E bota Jesus para tentar Deus.
Isso não sei como é que encaixaram isso com a soberba da vida, mas é que se encaixou é porque encaixou. É a mesma coisa que ele fez com Jesus, é a mesma coisa que Satanás tenta fazer com todos nós, a todo dia. E só que agora a coisa mudou um pouco. Agora ele não está tentando tirar a pessoa da igreja. Agora deixa aí dentro, mas só que morto, fedendo há 4 dias, como o sepulcro de Lázaro. É basicamente isso também que Satanás está fazendo entre nós. Manter na igreja, mas morto, sem vida, sem conhecer Deus, não sabe Deus que está orando, não sabe quem é Deus que está sentado no trono. Eu sei que ninguém conhece Deus na sua plenitude, mas não faz ideia, não tem menor temor a Deus, não tem menor respeito pelas coisas de Deus. É isso que ele está fazendo, porque só não teme a Deus quem está morto espiritualmente, mas quem está vivo teme a Deus e respeita a presença de Deus. E Adão cai, a responsabilidade era dele. Adão cai, e depois que ele cai, Deus chama, traz para restaurar tudo. Deus pergunta para ele, o que ele fez? Foi a Eva. O que a Eva fez? Foi a serpente. Com certeza, se tinha outra pessoa, a serpente ia apontar nele também. Um jogando a culpa para o outro. E a serpente recebeu o seu castigo, a Eva também, mas só que a promessa que eu quero pegar aqui é da semente da mulher. Eu repito, da semente da mulher. É por causa dessa semente aqui que a gente está aqui, porque foi essa semente aqui que nos levou dos nossos pecados. Foi essa semente aqui que tomou sobre si as nossas enfermidades. Foi essa semente aqui que pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz. Foi essa semente aqui que pegou a cruz no nosso lugar, porque se dependesse de nós, a gente estaria no inferno. O homem não pode ser salvo por si mesmo. O homem não tem capacidade de conquistar a salvação. A gente só recebe capacidade de andar com Deus, de fazer as coisas que Deus pede, por causa do Espírito Santo. E isso não é mérito humano. Tudo é pela graça. E se não fosse a graça, ninguém aqui estaria vivo. Todo mundo estaria no inferno se não fosse aquilo que Jesus fez por nós. E eu deixo uma palavra aqui, já aproveitando, já que ele veio, já morreu na cruz, eu deixo uma palavra aqui. Em breve ele vai voltar para buscar a tua igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 em diante. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e aos que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que está aqui na DML seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. O primeiro Adão peca e foge de Deus, mas o segundo Adão diz: eis que vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O primeiro Adão bota a culpa na Eva, mas o segundo Adão foi para a cruz para tirar a culpa da mulher. O primeiro Adão cai no jardim, lugar perfeito com tudo, mas o segundo Adão, no deserto, sem nada, sem pão, com fome, fica de pé. O primeiro Adão acusou a mulher, mas o segundo Adão está à direita do Pai intercedendo por ela. O primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão é espírito vivificante. E esse espírito aqui que está pairando sobre a face das águas, e ele quer nos encher de poder e da glória para tacar fogo na cabeça do diabo, em nome de Jesus. Aleluia! Oh! É por causa dele que a gente está aqui. É só por causa dele. Não tem mérito humano. É só por causa de Jesus. E se não fosse o que Jesus fez por nós. Só queria trazer isso aqui para nossa mente, porque foi ele que nos reconciliou com o Pai. A gente estava no pecado. A gente estava no mundão. Foi ele que veio e abriu uma porta para nós entrar. E se não fosse ele, ninguém estaria aqui vivo. E a salvação é pela graça, mas não foi de graça. Custou sangue, custou sofrimento, custou a cruz, aquelas bofetadas, pauladas na cabeça, aquela coroa de espinho. Tudo isso era para nós, era gente que merecia estar ali. Jesus nunca mereceu. Quem presta é Jesus, não é nós. Quem presta é Jesus, não é nós. E tudo isso Deus fez por amor. E não adianta vir para a igreja, gente.
se a gente não tiver um coração quebrantado, se a gente não quiser essa transformação que Jesus nos traz, e só Ele pode nos transformar, e Ele quer nos transformar, nos tornar uma nova criatura, para a glória de Deus Pai. E eu deixo essa palavra de novo, e em breve Ele virá para arrebatar a sua igreja. Foi por causa de Jesus. Eu sei, acho que o pessoal conhece aquele louvor que diz que é por causa de Jesus, é por causa dele que a gente ainda está a lutar. É só por causa de Jesus, não tem outro que poderia fazer o que Ele fez por nós na cruz. É só Ele que fez isso por nós. Isso foi por amor a cada um de nós. A gente não merecia, mas Ele fez.